Dá para você começar o seu canal com o que você tem à disposição. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo ao nosso canal Método Futiluz para te ajudar a sair do zero até a monetização falando do seu time do coração. E neste vídeo, praticamente uma aula prática, né? Se é que a gente pode classificar assim, porque eu vou mostrar para vocês o meu roteiro para gravar um vídeo para o meu canal. Por isso que eu estou aqui com a camisa do Santos, atrás também tem um cenáriozinho, né, em alusão ao Santos Futebol Clube, e vou mostrar para vocês todo esse processo que eu faço para gravar. E o melhor de tudo, estou falando olhando para o webcam que eu tenho, porém, como a gente sempre fala, dá para gravar com o que você tem, dá para você começar o seu canal com o que você tem à disposição. Então, se você tem um celular, né, hoje em dia os celulares têm a questão da gravação de qualidade, você pode gravar o seu vídeo. Então, hoje eu vou fazer duas câmeras aqui. O da webcam e vou colocar um celular também. E vou dar uma dica, tá? Ó, aqui tá meu celular. Aqui meu celular. E peguei um algodãozinho, por quê? Para limpar a câmera, né? Então, se você for gravar com a câmera frontal, você faz aqui, ou com a câmera traseira. Geralmente a câmera traseira ela é até melhor, tá? A qualidade da câmera traseira é melhor. Então, limpa a câmera que você for utilizar para que a imagem, né, saia melhor. Porque às vezes a gente coloca no bolso, fica pegando o celular, aí fica um pouco engordurado e aí a imagem não fica tão boa, né? Eu faço isso também, passo sempre um algodãozinho também na minha webcam. Deixa eu ajustar aqui meu celular para a nossa gravação em duas câmeras. Aí a edição faz o milagre. Bom, deixa eu colocar gravando. Estamos gravando aqui no celular também, estamos gravando aqui na webcam e vou compartilhar a tela para mostrar um roteiro, tá? Já até fiz alguns ajustes aqui, né, algumas anotações para mostrar para você como que funciona o meu roteiro. Então eu coloco as principais informações. Hoje, no caso, eu vou gravar um vídeo de pré-jogo, então Santos e Atlético Paranaense. Peguei as principais informações da partida para que eu não me esqueça na hora que eu for gravar o vídeo, que vocês vão conferir esse vídeo, tá? Depois eu vou utilizar esse vídeo lá no meu canal e vocês vão conferir essa gravação na íntegra, né? Como que eu faço. E vocês estão observando aqui meu roteiro. Tem a introdução. Qual que é a introdução? Eu falo, obviamente, qual que é o jogo, Santos e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, né? Deixa eu até colocar aqui, quartas de final, que eu esqueci de colocar, às 21h30, que é o horário da partida, o local que é Vila Belmiro, a transmissão Sport TV e Premier transmitem o jogo. Aí a informação importante, jogo de ida 1-0, né, que foi para o Atlético Paranaense. Não tem gol fora, isso eu explico também durante o vídeo. E colocar aqui também, ó, 7,3 milhões, que é o quê? A premiação. É uma outra informação importante que eu preciso falar. Aí, né, para agregar, eu falo sobre os desfalques para essa partida, porque é algo muito relevante, né, no contexto geral. Falo também dos relacionados e tenho a escalação tanto do Santos como do Atlético Paranaense. Agora, uma outra coisa importante para vocês é o seguinte: vocês pensarem que essas informações para o seu time, né, que você for fazer esse pré-jogo, ou até mesmo um outro vídeo, são sempre de fontes confiáveis, sites que você pode confiar. Né? Então, geralmente um Globo Esporte, uma Gazeta, uma UOL, ou algum site, né, específico do time que você fala. Eu, por exemplo, sou santista, sempre estou ligada ali no Diário do Peixe, que inclusive, né, eu sou colunista. Tenho o meu time que está sempre postando informações. Enfim, cada time às vezes tem, né, um site onde são passadas informações de credibilidade. Então, aconselho que você sempre busque fontes confiáveis, porque, né, é a sua imagem que está aparecendo no vídeo, então você precisa, né, falar muito bem de fontes confiáveis. Estou olhando aqui para o meu celular para mostrar que estamos gravando em duas câmeras. Mas, enfim, dito isso, esse é o meu roteiro. Aí você pensa
como que vai servir para você. Se você precisa de mais informações, se você não precisa de tantas informações, dá para você fazer na tela do seu computador, né? Principalmente se você for utilizar uma webcam, ou também se você fosse fazer pelo celular, né? Dá para você falar aqui, tô falando sobre o Santos, os desfalques, aí você fala os desfalques, John, Kaique, Luiz Felipe, Velasquez, dá para você brincar também, mesmo com o celular aqui, e o seu roteiro, digamos assim, no Word, por exemplo. Então dá para você fazer essa brincadeira, né? Não ficar também uma coisa tão quadrada, falando, olhando só para o celular. Não, dá para você olhar para o computador também. Isso deixa até de uma maneira mais interativa o vídeo. Mas enfim, já expliquei como funciona o meu roteiro. Você pode colocar numa folha, pode colocar no Word, como eu disse, colocar mais informações, colocar poucas informações. Aí vai de você, né? Você vai pegando o feeling, é o que a gente sempre fala também. Você vai produzindo conteúdo e a partir do momento que você produz conteúdo, já fica automático. Então, às vezes, você que está me olhando aqui nesse vídeo, você fala, nossa, mas a Nájila só colocou isso aqui de informação, ela vai conseguir manter um vídeo? Vocês vão ver como funciona. Né? Eu tenho um estilo também de quando eu vou falar sobre a escalação, os desfalques, enfim, eu dou algumas opiniões. Então é algo que dá para você fazer também, né? Dar a sua opinião, até mesmo para aumentar o tamanho do seu vídeo, deixá-lo mais informativo, enfim. Mas vamos gravar então esse vídeo e eu vou começar em 3, 2, 1, valendo! Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e vamos comentar sobre o pré-jogo, porque hoje temos Santos e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, jogo das quartas de final. No primeiro jogo, o Santos infelizmente perdeu por 1-0, inclusive era outro treinador, era o Fernando Diniz, agora temos o Fábio Carille. E o Santos pega na Vila Belmiro, né? Tem toda essa questão de jogar em casa, que pode ser algo importante para essa partida. E além de uma vaga na semifinal, o Santos pode embolsar cerca de 7,3 milhões de reais. Praticamente uma folha salarial, né, do Santos, que hoje é cerca de 6 milhões por mês. Então é um valor muito alto que o Santos pode embolsar caso avance para a próxima fase da Copa do Brasil. Porém, é um jogo com vários desfalques. Vou até falar aqui para vocês os desfalques que eu separei, que é o seguinte: John, que está ainda em processo de recuperação da cirurgia, Kaique, que está lesionado, segue se recuperando, assim como o Luiz Felipe. O Velasquez a gente coloca como desfalque, mas na verdade ele também não foi nem inscrito para a Copa do Brasil porque não tivemos tempo. Danilo Boza, que já jogou pelo Mirassol, então não pode atuar novamente pela Copa do Brasil. Robson Reis com uma entorse no tornozelo, que ele acabou tendo, infelizmente, né, na partida contra o Bahia. Camacho, que já atuou pelo Corinthians, também não pode jogar a Copa do Brasil. Moraes, a mesma situação, jogou pelo Mirassol. Madison, que segue com problemas articulares, e Léo Batistão, que assim como o Velasquez, não foi inscrito a tempo na Copa do Brasil. Dito isso, o Santos divulgou, né, no seu Twitter os relacionados para essa partida. Então, goleiros. São 3, João Paulo, Mazotti e Diógenes. Laterais, Pará, Felipe Jonathan e Lucas Pires. Zagueiros, Wagner Palha e Derek. Meio-campistas, Giamota, Carlos Sanches, Gabriel Pirani, Vinícius Anocelo, Vinícius Balieiro, Ivonei, Augusto. Atacantes, Marcos Guilherme, Lucas Braga, Raniel, Marcos Leonardo, Bruno Marques, Ângelo, Marinho e Diego Tardelli. Esses são os relacionados para o Santos, né? A novidade, Diego Tardelli, que pode fazer a sua estreia pelo Santos. O Marinho, que provavelmente deve ser o titular, a gente já vai comentar aqui sobre a provável escalação do time do Santos, mas um jogo com vários desfalques e algumas novidades, né? Só para fazer uma observação, o Lucas Pires é lateral esquerdo. Ele já atuou com o Carille na última passagem do Carille pelo Corinthians. Então, conhece o jogador. Será que ele poderá ter mais chances? Né? Não estou dizendo só para esse jogo contra o Atlético Paranaense, mas na sequência, né, da temporada. Bom, as escalações peguei lá do Globoesporte.com, né, tanto a do Santos como a do Atlético Paranaense, que é a seguinte: João Paulo, Pará, Vinícius Balieiro ou Derek também, o Derek pode entrar,
Wagner Palha e Felipe Jonathan, Jean Mota, Carlos Sanches e Gabriel Pirani, Marinho, Lucas Braga e Raniel, né? Técnico Fábio Carilli. E o Atlético Paranaense, Santos, Marcinho, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner, Richard, Christian, Terans, Nicão, Pedro Rocha, ou Cittadini e Eric, e Renato Kaiser, né? O técnico Bruno Lazzaroni, vale ressaltar que o Atlético Paranaense vem de resultados ruins, principalmente o treinador, né, que foi mandado embora, o português. Então, o momento do Atlético Paranaense já não é tão interessante assim. Né? Digamos que Atlético Paranaense e Santos, né, tiveram demissões recentes de treinadores. Então, vamos ver como será essa partida e a postura do Atlético. Será que vai ser de uma forma mais ofensiva ou de uma maneira mais conservadora? Por ter a vantagem, uma vantagem mínima, mas é uma vantagem, e também por jogar fora de casa, né? O Santos joga na Vila Belmiro, então vamos ver como as duas equipes vão se portar. Em questão do Santos, existe uma possibilidade do Balieiro ser zagueiro. Porém, eu, Nájila, tá? Gostaria de ver a zaga com o Derek, que é o menino que subiu do sub-20, né? Como falamos aqui, o Santos praticamente com o setor defensivo com vários desfalques. Então, eu colocaria o Derek. Não gosto de improvisações. Até mesmo o Carilli tinha dito isso. Ele é um técnico que gosta de fazer o simples, não gosta de ficar inventando. E o Balieiro é um jogador que é primeiro volante. E não teremos o Camacho. Então, eu faria o simples. Derek na zaga, e o Vinícius Balieiro como primeiro volante. Vale ressaltar também que o Vinícius Balieiro está nesse processo contratual, né? Ainda não renovou com o Santos, tem toda essa questão. Então, né, não sei também se seria inteligente colocá-lo à disposição para esse jogo, porque é 8,80. Se ele for muito bem, o empresário vai pedir mais na hora da renovação, e se ele for muito mal, você já conhece os comentários. Né? Eu tenho certeza que aí vai chover comentário nas redes sociais falando: pô, menino falhou numa decisão, vai renovar com ele. Então, é um pouco complicado toda essa questão da escalação do Balieiro, além, né, de jogar improvisado, em minha opinião. Quero saber de vocês aqui nos comentários. E a outra questão também é que pode jogar o Ivonei. Né? O Ivonei, eu acho que se fizer isso mesmo do Balieiro como zagueiro, colocaria o Ivonei. Não gosto da ideia de Giamota como primeiro volante. Acho que ele briga ali no meio-campo, pensando como Carilli, no time ou com Carlos Sanches ou com Pirani, tá? Ele briga por posições ali, não como primeiro volante. Como primeiro volante, ele atuava com o Diniz também. Então, eu particularmente não gosto muito dessa questão. Já em relação ao ataque, né, sem o Batistão, teremos o Raniel, que eu acho que é o óbvio. Na partida contra o Bahia, saiu o Batistão e entrou o Raniel. O Marcos Leonardo também está nessa mesma questão de renovação. Está ainda meio enroscada essa renovação do Marcos Leonardo. Então, vamos ver como isso vai seguir. O fato é, esse jogo vale 7,3 milhões, praticamente uma folha salarial do Santos, então a gente precisa vencer de qualquer forma. É importantíssimo isso para o Santos. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, se você está confiante, se você não está confiante. Sempre bom relembrar que depois da partida nós temos aqui a nossa live pós-jogo para a gente discutir como foi esse Santos Atlético Paranaense. Espero comentar uma vitória, né? Espero que o Santos consiga uma classificação. E vamos ver como será esse time de Fábio Carilli. Vale ressaltar que ele só teve 4 treinos, né? 2 antes da partida do Bahia e agora 2 com uma equipe totalmente diferente para o jogo contra o Atlético Paranaense. Então, se o Santos conseguir uma classificação, é algo a se comemorar bastante, mas se o Santos também não conseguir, infelizmente, já era uma tragédia anunciada, né? Digamos assim. Mas eu quero saber o seu palpite aqui nos comentários. Então, conta para mim. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Foi, pessoal, foi. Gravei aqui o vídeo, gravei o vídeo para o Nagila Luz. Como vocês viram, né? Eu acabei utilizando o roteiro, mas é uma forma muito tranquila, né? Eu já tenho tudo que eu tenho para falar na minha cabeça, né? Lembro que a gente já teve aquele papo de que as informações que nós temos sobre o nosso clube já fica aqui na nossa cabeça. Então, é basicamente um roteiro para a gente organizar as ideias. Então, se eu fosse falar sobre negociação, né, a gente pode até trazer outro vídeo de roteiros, né, de assuntos diferentes, mas se eu fosse falar sobre negociação, eu colocaria no meu roteiro tempo de contrato, coloca.
quem é o jogador, joga em qual posição, né, quais times ele passou, quais jogadores ele briga por posição no atual elenco. Então você pode ir fazendo tópicos e colocando o nome do jogador que ele vai brigar por posição, né, os times que ele jogou, e aí você vai desenvolvendo. Você olha aqui, né, na sua tela à frente e você vai desenvolvendo a conversa. O roteiro é só para você não se perder, para você não perder alguma informação importante. Então, por exemplo, escalação. Eu vou falar uma escalação na minha cabeça, né? É arriscado, eu posso esquecer algum nome, posso, né, ao invés de 11 jogadores, eu falar 10, falar 12. Às vezes acontece. Então, para isso é muito mais fácil eu chegar aqui e ler a escalação, ler os relacionados. É impossível a gente saber quais são os relacionados de cabeça. Então, a gente coloca aqui no roteiro. Então, informações que você julga ser importantes e que você não pode esquecer. E aí, como você já tem toda essa bagagem, né, de vivência do seu clube, você já sabe o que você vai falando, você vai desenvolvendo. Então, isso é questão de hábito. O seu roteiro também. Você vai se identificar melhor com o seu roteiro fazendo vídeo, produzindo vídeo, né? Até mesmo texto opinativo, vídeo opinativo, melhor dizendo, você precisa de um roteiro. Às vezes você fala, vou dar minha opinião sobre o jogo. Não tem roteiro. Tem. É interessante você fazer roteiro. Por quê? Qual que é o tema do seu vídeo opinativo? Derrota do Santos, derrota do Corinthians. Tá. Contextualiza para as pessoas entenderem a sua opinião, né? Até mesmo para as pessoas concordarem ou não com a sua opinião, contextualiza a situação. E aí você vai colocando os tópicos. Por que o Santos perdeu? Por que o Corinthians perdeu? Porque aconteceu isso. Por que o Corinthians errou na contratação de tal jogador? Porque o Palmeiras acertou na contratação de tal jogador. Vai pontuando, porque aí você vai desenvolvendo melhor o seu vídeo. Não deixa para fazer tudo de cabeça, não. Nossa, vou fazer um vídeo opinativo, o que vier na minha cabeça eu vou falando. Não, porque aí na hora que você for assistir o seu vídeo, e eu vou fazer isso, né? Desligando aqui, vou ver se não passou batido alguma informação. Você vai, putz, esqueci de falar tal informação. Então, com o roteiro, evita isso. E leia também o seu roteiro, tá? Assegure-se de que também você não deixou passar nada no roteiro. Sobre esse assunto, eu tenho as principais informações? Tenho. Então, beleza. Toca o barco, né? Então, essas são algumas dicas aí para vocês aprimorarem o roteiro de vocês. Como eu falei, é uma questão muito pessoal, né? A forma como que vocês lidam com o roteiro. Essa é a forma que eu faço e que dá certo, tá? Dá certo comigo. Mas daí você olha como resolve com vocês. Outra questão, tá? Se tivesse alguma aspas aqui, eu pegaria a aspas e falo, abre aspas, o que o fulano de tal falou, né? Fala onde ele disse, enfim, sempre acreditar. Como eu falei, peguei esse do Globesport.com. Fala também aonde você pegou essa informação. É bacana para você passar credibilidade e também acreditar, né, a fonte que você acabou utilizando a informação. Então, essas são algumas informações aí para que você consiga fazer um roteiro e conseguir essa monetização falando do seu time do coração. Então, continuem acompanhando aqui o método Futiluz para que a gente possa dar dicas para que você passe por esse processo, né, principalmente de monetização, para atingir mais torcedores do seu time de uma maneira mais precisa e que, né, você consiga otimizar o seu tempo. Por quê? Faz o roteiro, você já sabe o que você vai falar. Aí você não fica regravando o vídeo, regravando, porque no começo, se você não tem roteiro, principalmente no começo, você vai ficar, putz, errei. Aí você vai e grava de novo. Putz, errei de novo. Você vai e grava de novo. Então, para você evitar isso, o roteiro te ajuda. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, e que você possa cada vez mais aprimorar o roteiro para ficar belezinha o seu vídeo. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.